Vou convidar já Ayrton, ele vai estar trazendo uma palavra e também depois alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Depois o pastor Val também quiser vir trazer uma palavra, notícias do campo, fique à vontade. Deus abençoe. Primeiro eles, eu finalizo. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de começar pelos testemunhos logo, e a gente entra para a palavra e encerra, para a glória de Deus. Eu gostaria de chamar Walter Cirne, da família Cirne. E depois o pastor Walter. Graça e paz. Nicolas, tu poderia reproduzir, por favor, Romanos 10, 13? Bom, eu vou ler por aqui, porque a versão é diferente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nicolas, por favor, abre também Colossenses 3, 23. 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Bom, o que esses versículos têm a ver comigo? Na missão passada em Gurjão, quando foi passado o vídeo aqui, convidando a todos aqueles que queriam ir, Deus não me incomodou, Ele esquentou meu coração. Tanto que eu estava lá em cima, pensei que estava passando mal, porque meu coração estava quente. E eu orei a Deus que, se fosse a vontade dEle que eu fosse para a missão, Ele desse um jeito, que Deus é o Deus do impossível, desse um jeito de eu ir para a missão. E, sem falar com ninguém, só com Jairson e Vanessa e meu pai, Deus operou para que eu fosse para a missão. Quando estava tudo ok, foi que caiu a ficha. Walter, tu não sabe de nada. A Bíblia, você está um leigo. Tanto que na missão de Gurjão, quando a gente estava lá, eu me comparei a uma criança de 7 meses que estava junto com a gente lá. E bateu o medo. Caramba, o que é que eu vou pregar às pessoas? O que é que eu vou dizer às pessoas sem ter um preparo? E eu conversei com algumas pessoas que me apoiaram, que me indicaram versículos onde eles me objetivaram a crer que, mesmo a gente não sendo nada, mesmo a gente não sabendo de nada, mesmo sendo simples, Deus pode operar. E foi o que aconteceu nessas 2 últimas missões, onde Deus operou no meu coração e falou através de mim. Tanto que eu disse, algumas vezes eu já falei, que não fui eu que fui à missão, foi Deus. O meu corpo só estava lá presente. E tanto que eu ganhei um presente de aniversário que é bem simples, foi um pedaço de pedra. Vocês podem dizer, como é que pode ser um presente isso? Bom, o presente foi um significado. A pessoa que me deu, ela me disse, Walter, essa pedra aqui é simples, como a pedra que Davi derrotou Golias. É uma simples pedra, mas com coisas simples a gente pode fazer grandes obras. E foi o que aconteceu comigo na missão de Gurjão, na missão de Santo André. É só isso mesmo. E encorajar todos vocês. Missão, você não precisa ir à África, não precisa ir à Ásia. Basta você atravessar a rua, bater na porta do seu vizinho e levar a palavra. Então, não se sinta tímido, você pode saber pouco, mas Deus opera e você vai saber muito mais. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Estou muito alegre, estar aqui
Esse culto, como o pastor Esteban falou, todo culto é um culto missionário. Mas esse tem um gostinho especial, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler também um texto. Está lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Que diz assim o texto: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, um resumo do que nós precisamos fazer é crer naquele, ou seja, crer em Jesus. E eu louvo a Deus aqui em poucos minutos, essa missão que nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, foi realizada esta semana passada, e não poderia faltar este culto. Está aqui meu irmão, Jaerto, Vanessa, né, que estão de partida, já quinta ou sexta-feira, estão viajando para Minas Gerais, e eu queria deixar um recado para a igreja, né? A obra é do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a missão é do Senhor Jesus Cristo, e eu me sinto na responsabilidade de continuar. Então, a igreja vai ter notícias desses meses, né? Nós iremos visitar uma nova cidade, se é no Cariri, se é no Sertão, não sei, mas estaremos nos programando para julho, continuarmos mais uma edição da Missão Água Viva, né? Contamos com a juventude, com toda a igreja, e isso tem sido um ímpeto para nossas vidas, e eu me alegro muito. Isso tem sido um renovo, né? O pastor Esteban disse, faz 15 anos, eu sou mais velho do que ele, do que é que eu estou fazendo no meio? Mas eu me sinto realizado, isso tem sido um gozo no meu coração, e aprendido muito com a juventude, né, que tem estado conosco, e vendo de perto a necessidade urgente de as pessoas precisam de Jesus. É assustador, irmão, é assustador. Talvez os relatos ou algum vídeo impacte você, mas quando você fica frente a frente com aquelas pessoas, digo, Deus, precisamos nos mover, precisamos nos doar mais. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. E é bom, só para dar lá em casa, onde você tem uma condição melhor de dormida, né? Eu dormi melhor lá no chão do que lá na minha casa. Passei uma semana, dormi muito bem, até de tarde, com calor dentro de uma barraca, eu dormi muito bem. Digo, Jesus, então não são condições climáticas que vão me trazer um bom sono, mas é a presença do nosso Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu pastor. Antes de começar a trazer a palavra que o Senhor colocou em meu coração, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Não poderia deixar essa oportunidade passar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu Senhor por ter me direcionado a estar na IEB, porque um novo passo, um novo plano de Deus para a minha vida, a vida da minha família. Eu gostaria de agradecer ao pastor Shoa, vim aqui para me dar um abraço no Senhor, em público.
quero dizer ao pastor Uchoa que você também está fazendo essa obra conosco. Para quem não sabe, a primeira vez que eu conheci a IEB foi através do pastor Uchoa. Nós trabalhávamos juntos ali no tribunal, e ele me fez um convite, e o templo ainda era pequeno, há muitos anos atrás. Nós viemos por vários meses, eu e Vanessa, mas sem compromisso com Deus, achando que era suficiente apenas o domingo para vir à igreja. E depois de alguns anos, ele me fez outro convite, que foi, acho que ano passado. Eu fui justamente visitá-lo a respeito da missão Água Viva, e ele disse: hoje à noite tem um culto lá na igreja, e Deus tem uma palavra para você. E realmente Deus nos deu uma palavra, nos deu um direcionamento, na verdade. Estamos aqui. E agora estamos sendo enviados para o preparo missionário e após as nações. E é um privilégio para mim e para a minha família estar debaixo de uma cobertura espiritual de uma igreja que ela respira missões. É um privilégio para mim de saber que tem células que irão orar por nós, que tem núcleos de oração que estarão estendendo as mãos e a corda para nós que estaremos lá do outro lado. Porque o pastor Augusto, ele nos aconselhou, ele nos direcionou, algumas reuniões que nós tivemos com ele, e ele sabe que o missionário, ele sofre no emocional, no espiritual e também no financeiro. Então eu sei que a igreja, ela estará nos ajudando em todas essas áreas, como já tem ajudado. Eu louvo a Deus pela vida de todos os membros dessa igreja. Gostaria de agradecer ao meu pastor Walter, que durante 3 anos tem me suportado e nos discipulado. É um discipulado 1 a 1. E até hoje ele tem nos acompanhado, eu sei que ele nos acompanhará por muito tempo, para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao irmão Juninho, ao irmão Zé Carlos e ao irmão Pinto, que quando eu cheguei, o meu carro estava lavado. Obrigado, viu, meu irmão? Deus vai lhe recompensar. Glória a Deus. Outros agradecimentos farei pessoalmente 1 a 1, porque realmente em pouco tempo que eu estou aqui, Deus se mostrou presente no meio de nós. Deus se mostrou uma igreja realmente com avivamento para missões. Mas ainda Deus quer mais de nós. Deus ainda quer mais dessa igreja. Deus ainda quer mais de cada um de nós, porque ainda é pouco o que estamos fazendo. Gostaria de agradecer essa juventude maravilhosa. Realmente uma juventude que obedece, que tem amor pelo Senhor, que tem temor pelo Senhor, que almeja e querem viver um avivamento e uma vida verdadeiramente no Senhor Deus. Quando você passa a conviver com eles, você vê que é um outro nível esses jovens, para a glória do Senhor Jesus. Eu me alegro muito, sentirei muitas saudades de todos os momentos que nós tivemos de brincadeiras, de puxão de orelha, mas para a glória de Deus. Os pais que enviaram esses jovens, vocês verão a mudança deles essa semana, porque eles tiveram experiência física, emocional e espiritual, para a glória do Senhor. Deus ensinou um pouquinho a cada um, e é justamente sobre isso que eu venho trazer essa mensagem de hoje, para que Deus ele venha preencher os nossos corações da plenitude da sua palavra e do Espírito Santo. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração comigo. Deus querido e Pai eterno, estamos aqui, Senhor Deus, já te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, entoamos cânticos, Senhor, de adoração ao Senhor, mas nós pedimos agora, Pai, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que não seja o teu servo aqui, não seja eu, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo a falar à tua igreja. Ó Deus, que eu venha diminuir ao ponto, Senhor, Deus, que seja só o Senhor a segurar esse microfone, e usa como instrumento do Senhor a esta igreja, Senhor, a tua igreja amada, Senhor, a menina dos teus olhos, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho nada se o Senhor não me der, se não vier dos altos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 8.
Efésios capítulo 5, verso 8. Eu vou ler na versão viva, e você acompanha aí, por favor, na projeção. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto desta luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso traga todas estas coisas para a luz. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. É por isso que foi dito: desperte você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios, e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. O 18, não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra neste caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre dê graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Amados, essa epístola de Efésios, ela nos traz alguns pontos muito interessantes. Primeiro, que Paulo escreveu essa epístola 66 anos depois de Cristo, 61 a 63 anos. E Paulo escreve essa epístola, ele estava preso. Ele estava lá em Roma, preso, quando ele escreveu essa epístola. Essa epístola de Paulo, ele também nos traz um equilíbrio, porque existem 6 capítulos nesse livro, e é o equilíbrio que Deus traz a respeito, que Paulo traz a respeito da teologia, uma teologia sistemática que Paulo ele nos ensina. Ele vai pegar até o quarto capítulo aí falando quase a mesma coisa, mas quando chega no capítulo 5, no capítulo 6, Paulo já passa para o espiritual, ou seja, Paulo prega uma doutrina de Deus e mostrando depois a parte espiritual, vivenciando. Paulo fala que, Paulo também, quando ele estava em Efésios, ele escreveu a primeira epístola a Coríntios, e lá ele vai dizer que sofreu muito em Efésios. Paulo fez 2 viagens a Efésios, a cidade de Efésios. Na segunda viagem que Paulo fez, houve um poder tão grande do Espírito Santo que aquela cidade ela foi impactada e atingiu o comércio local dos ídolos. Porque era uma cidade que tem mais ou menos 500 mil habitantes, ou seja, a metade de João Pessoa. Era uma cidade portuária, uma cidade que tinha caminhos através de rios. Era a capital da Ásia. Então, nós vemos aqui, Paulo, ele emprega e depois ele volta para Jerusalém, ensinando aos presbíteros uma estratégia missionária. E o que é que Paulo faz aqui em Efésios? Paulo chega em Efésios e ele prega o evangelho em praça pública, ele prega o evangelho de porta em porta, ele prega o evangelho nas escolas, e Paulo instrui a igreja a pregar o evangelho através do testemunho. E aí ele entra com esta palavra que eu vos citei. A vida dos membros da Igreja de Cristo é um contraste marcante. Trevas contra luz, maldade, injustiça e mentira contra bondade, justiça e verdade.
desobediência desenfreada contra uma vida provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós somos reprovadores das trevas, ao invés de cúmplices. É por isso que vivemos em novidade de vida. É por isso que nascemos de novo. É por isso que Paulo exorta a acordarmos e vivermos de forma sábia, entendendo as prioridades e aproveitando as oportunidades. Então nós entendemos um pouco do que Paulo passou para a igreja de Efésios. E Paulo, ele exorta a igreja a ter o discernimento. Como iremos entender as ações do Espírito Santo, suas prioridades e oportunidades, sem o discernimento? Como é que eu estaria hoje aqui na IEB, se Deus não me desse o discernimento, o entendimento e o direcionamento? Como é que nós iríamos proclamar o Evangelho sem ter o discernimento do Senhor, a saber se é Ele que está mandando ou não? Nós vemos na palavra que Paulo e Silas, eles tentaram pregar o Evangelho em um determinado local, mas o Espírito Santo os impediu e levou Paulo a sofrer em uma prisão. Mas o Espírito Santo já tinha uma programação para ele. Foi necessário eles terem sofrido. Então, Paulo e Silas, ele nos mostra, e Paulo viveu isso, a questão do discernimento. E Paulo, ele vai falar, no versículo que nós lemos, o versículo 10, à medida que prosseguirem na vida, aprenda a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Ele manda a igreja aprender a discernir. Se o discernimento fosse algo óbvio, Deus não precisaria instruir Paulo a escrever, que nós temos que entender e aprender o discernimento. O inimigo, ele usa o óbvio para poder fazer com que nós desobedeçamos ao Senhor. E o discernimento vai nos levar à obediência ao Senhor. É o oposto. O exercício do discernimento não é fácil. É uma grande graça do Espírito Santo para fazermos o que agrada ao Senhor. E o inimigo irá fazer com que o óbvio não agrade ao Senhor. Se o Senhor fosse usar o óbvio, por que Ele nos mandaria aprender a discernir? E o discernimento, ele vem com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que eu e você precisamos ter a plenitude do Espírito Santo. Paulo também nos diz que devemos ter cuidado na maneira como vivemos. Ele vai falar isso no versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos do seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios que você que não tem sabedoria, peça, que o Senhor dá. Então, a sabedoria, ela procede do Senhor. Paulo diz, sejam sábios. Quando nós lemos o capítulo anterior, o verso 17 ao 24, Paulo vai escrever e vai dizer assim, então eu lhes digo, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Aí vem o discernimento. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecham seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregam a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Este, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Devemos ter cuidado da maneira que nós vivemos. E Paulo ensinou isso à igreja de Efésios. Paulo passa 3 anos em Efésios.
E isso serviu como estratégia, não só porque a igreja de Efésios aceitaram o Senhor Jesus Cristo e viveram em novidade de vida, mas para que aqueles que viram o testemunho do velho homem e a diferença do novo com Cristo. É por isso que o Espírito Santo, quando ele reveste um ser, ou nós vivemos uma nova plenitude. Ou seja, aquele que vive a plenitude do Espírito Santo, ele não faz mais as práticas que ele fazia anteriormente. A gente vê isso nos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. O Senhor, ele nos exorta a ter esses frutos. Porque um novo nascido, é impossível que ele não tenha os frutos do Espírito. O Senhor, ele vai fazer com que o Espírito Santo, através da graça de Deus, os encha de uma maneira tal que ele vai viver uma novidade de vida. Cada oportunidade em nossa vida tem que ser bem aproveitada. Então aproveite as oportunidades que o Senhor deu a você. Através do discernimento, Deus vai lhe dar oportunidades para que você cresça na vida em comunhão com Ele, sua vida devocional com Ele, sua vida cristã. Você vai ter um progresso. Amados, a evidência de ser cheio do Espírito Santo não provém de línguas estranhas, não provém de você sapatear, ou você marchar, ou você proferir palavras. A evidência de ser cheio do Espírito Santo, de viver na plenitude do Espírito Santo, é a mudança de vida, é a transformação. Aí você verá quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. Quem está de olho nas coisas materiais e terrenas, ou quem está de olho nas coisas espirituais e que provém do alto. Cada oportunidade de nossa vida, ela tem que ser bem aproveitada no Senhor. Não podemos deixar passar a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Paulo diz, os dias são maus, façam o bem. A palavra do Senhor também fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aproveite as oportunidades que Deus lhe dá, porque tem uma coisa chamada galardão. Não é para a sua salvação, mas é um prêmio que Deus já preparou para você. Mas às vezes você até recusa quando surge uma oportunidade na sua frente. Não se deixe guiar pela carne, mas deixe ser enchido por Deus. É isso que Paulo vai falar lá no versículo 18. Vamos ler comigo? Versículo 18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por eles. Claramente nós entendemos, não sejam guiados pela carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é que o diabo quer que nós façamos? Sejamos guiados pelas nossas paixões, nossos desejos, a nossa carne, as nossas vontades. Mas aí existe uma luta entre a nossa carne e o Espírito. Por isso que nós devemos viver na plenitude do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra. Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo na nossa vida é para que tenhamos poder de evidenciar o Evangelho. Como podemos dar algo que nós não temos? Como é que eu posso entrar numa casa e orar pedindo que a pessoa seja curada em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, se eu não sou cheio do Espírito Santo, ou se eu não vivo a plenitude do Espírito Santo? Entendemos que a minha vida tem que ser reflexo da vida de Deus. Eu não posso dar o que eu não tenho que ser guiado, eu só tenho que ser guiado pelo poder do Espírito Santo para pregar as boas novas e para viver em novidade de vida. Agora nós entendemos que viver a plenitude do Espírito Santo é uma decisão.
eu decido se eu quero viver cheio do Espírito Santo ou não. Paulo vai dizer, olha, não bebam muito vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então há um paralelo. Eu decido ser cheio do Espírito Santo ou não. E aí, quando eu tomo essa atitude de ser cheio do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Receberei poder, a graça do Senhor, por um coração disposto a estar mais perto de Deus. Você não pode produzir a plenitude do Espírito Santo, você precisa estar aberto e esvaziado de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. O que impede o agir do Espírito Santo é a minha carnalidade. Da carnalidade é que vai produzir os meus pecados. E aí eu vou me afastar do Senhor, do Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço da vontade de Deus em sua vida? Nós pedimos avivamento. Nós pedimos para ser cheios do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós esquecemos do nosso próximo. Muitas vezes nós esquecemos dos que não ouviram o Evangelho. Muitas vezes nós não estamos cheios de amor. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não é cheio do amor por vidas? Como é que você quer ter o poder de Deus se você não tem a mínima vontade de pregar o poder de Deus, de falar o poder de Deus, de viver o poder de Deus? É uma diferença. Quem está disposto a viver o que Deus tem para a sua vida? Igreja do Senhor. A.W. Tozer, ele escreveu assim: Deus castiga sem piedade aquele que Ele quer exaltar sem medidas. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Vou repetir. Deus castiga sem piedade aquele que Ele quer exaltar sem medidas. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Amados, entendamos uma coisa. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que sofrer os espinhos do Evangelho. Você tem que passar pela luta, pela tribulação, pelo sofrimento. É necessário. É necessário passar noites em claro. É necessário para ser cheio do Espírito Santo. É necessário que apontem você e denigram a sua imagem. É necessário. É necessário a sua família não acreditar em você. É necessário para você ser cheio do Espírito Santo. O que foi que Deus fez com o seu Filho amado Jesus Cristo? Exaltou Ele sem medidas. Mas o que foi que Ele fez? Deu uma cruz. Por mim e por você. Temos que entender. Nós aprendemos um evangelho de está tudo bem. Eu não tenho problema com nada, minha família vai tudo bem, meus filhos está tudo ótimo, minha casa está uma alegria, só dessa porta para dentro. Quando nós saímos, que entra dentro do carro, aí você já, aleluia, aí você já perde essa graça do Espírito Santo. Entenda, ser cheio do Espírito Santo não é você vir para o culto, adorar, falar em línguas estranhas, adorar a Deus e depois sair. Quando a palavra no grego, ela nos manda, ela nos exorta, ela nos diz, para que a cada dia eu possa ter a plenitude do Espírito Santo. É um ato contínuo. Ou seja, hoje fulano está cheio do Espírito Santo. Não, fulano tem que estar cheio do Espírito Santo todo dia. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo todo dia. Os frutos do Espírito. Para que você tenha esses frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão, perseverança. Como é que você vai ter os frutos do Espírito se você não tem nem o Espírito Santo? Eu não estou falando que o Espírito Santo o Senhor nos dá. Quando nós levantamos a mão para Ele arrependido, Ele passa a habitar. Mas eu estou falando viver a plenitude do Espírito Santo.
Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. O Espírito Santo lhe tem? Ele é que rege a sua vida, ele é que lhe domina? É diferente de eu ter o Espírito Santo. Na Bíblia diz, vários textos, que nós recebemos o Espírito Santo. Mas vivemos essa plenitude? Hernandes Dias Lopes disse, a plenitude de ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência, e todos precisamos ser cheios do Espírito Santo. É uma ordem contínua. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você não viver a plenitude do Espírito Santo, você está pecando. Pecado de desobediência. Sejais cheio do Espírito. É a Bíblia que diz. Paulo também nos exorta nesse texto. Discipulem uns aos outros. Cresçam no ensino do Senhor. Verso 19. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. É o que nós fazemos no discipulado ou não? Em outras palavras, olha, igreja de Éfeso, vocês, quando se reunirem, entoem cânticos ao Senhor, que a conversação de vocês seja sobre o Senhor, que não exista nenhuma palavra na boca de vocês que não seja o Senhor. Ou seja, você sabe ver uma pessoa quando ela não tem o Espírito Santo? É quando você senta numa mesa com ela que ela não conversa nada sobre o Evangelho. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Porque quando você senta perto de homens de Deus e mulheres de Deus, só sai palavras a respeito de Deus. A respeito de ser cheio, a respeito de graça, a respeito de doutrina bíblica, de palavra. Porque é uma evidência do Espírito Santo. Então, Paulo nos diz, trazemos para hoje, sejamos cheios do Espírito Santo. Vivamos na plenitude do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer da igreja dele. Uma igreja sem pecados, cheia do Espírito Santo. A carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Agora eu vou ligar o Espírito Santo com a graça do Senhor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. A única forma que o santo pode crescer é na graça. Então eu vou ligar alguns paralelos. Eu estava meditando hoje e vendo, meu Deus, se não fosse a tua graça, nós não teríamos nem o Espírito Santo. Se não fosse a tua graça, nós não conseguiríamos nem o fruto do Espírito. Se não fosse a tua graça, nós não conseguiríamos nem chegar na igreja. Se não fosse a tua graça, nós não teríamos nem fé. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. O que é graça? É um favor? Não. Você merece o Espírito Santo? Ligando com a graça. Nós não merecemos o Espírito Santo, mas precisamos do Espírito Santo. Nós não merecemos a graça, porém precisamos da graça de Deus. O apóstolo Pedro nos instrui a crescer primeiramente na graça, porque ela dá poder para o serviço cristão. E o Espírito Santo ajuda e é o poder do serviço cristão. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está dizendo isso. E a sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, falando dos apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E Paulo era cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. A graça capacita para viver a vida cristã. O Espírito Santo nos ajuda a viver essa vida
cristã. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. A graça capacita para viver a vida cristã e o Espírito Santo ajuda na sua plenitude a vivermos uma vida cristã. A graça ela é prometida aos humildes. 1 Pedro 5:5. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça ela é prometida aos humildes. O Espírito Santo ele é enchido na vida de uma pessoa que se humilha diante de Deus, que tem um coração humilde. Porque se você tem a soberba, nunca o Espírito Santo vai entrar no seu coração. Se você vive uma vida sem abnegação, não tem como você ser cheio da plenitude do Espírito Santo. A graça do Senhor é manifesta em abnegação. Quando você nega a você mesmo, a graça se manifesta na sua vida. E você é cheio da plenitude do Espírito Santo. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor da minha vida e da sua vida, para que pela sua pobreza Ele nos tornasse rico. Você é rico. Você é rica. A riqueza do Senhor, ela lhe alcança. Você é rico, meu irmão. Primeiro, você já tem a salvação. Quer uma riqueza maior que essa? Uma dádiva, um presente maior que esse? O interessante é que quando a gente, fazendo um paralelo aqui, Deus ele prepara, para você ver como o ouro, a prata ou o dinheiro não é nada para esse nosso Deus. Que Ele fez ruas de ouro para a gente pisar nelas. Meu irmão, o que você tem não vale de nada. O que eu tenho não vale de nada. Os apóstolos diziam, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, o poder do Espírito Santo. O que importa ao Senhor é você viver cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, através da graça de Deus. A graça é suficiente para todas as nossas necessidades. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe quando é que você vai ter uma experiência com o Espírito Santo? Quando você estiver passando pelaquele vale da sombra da morte. Quando você estiver no seu quarto que se ajoelhar, não sair nem mais palavras. Só sair rosto, só sair lágrima no seu rosto. Aí você vai começar a ter uma experiência com o Espírito Santo. Aí você vai começar a mergulhar nas profundezas do Espírito. Aí o Senhor vai falar ao teu ouvido. E você vai se levantar. E você vai ter um pouquinho mais de fôlego para continuar. Um pouquinho mais de força para continuar no dia mau. Só adquire experiência vivendo o dia mau. Tem aqueles dias que a gente se acorda e parece aos nossos olhos que está dando tudo errado. Meu Deus, que situação é essa? É financeiro, é familiar, é no trabalho. Mas lembre-se, é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vai começar a lhe conduzir para que você adquira experiência com Ele. É necessário, igreja. É necessário. O seu sofrimento não é vão no Senhor. Ele é o Deus da vitória. A graça é fonte de poder. E o Espírito Santo, ele é o poder. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo. Depois que Paulo retorna e Paulo é preso, quem é o pastor da igreja de Efésios é Timóteo. E aí Paulo escreve essa carta de Efésios justamente
manda entregar a Timóteo para que a carta seja lida a toda aquela congregação. E eu estou finalizando aqui. Aqui, a graça é o meio de salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto vem de vós. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a sua fé é uma graça de Deus. E o Senhor, Ele é a própria salvação. O Espírito Santo, Ele é a própria salvação. Sejamos plenos do Espírito Santo. Não seja o nosso pedir apenas aqui dentro da igreja, mas sejamos o nosso viver fora dela. Sejamos ao nosso sentar, sejamos ao nosso levantar. Paulo conclui no versículo que eu li: e deem sempre graças a Deus por tudo. Seja grato. Seja grato ao Senhor até pelas suas tribulações, porque vai produzir a fé para você chegar na plenitude do Espírito Santo. Deus, Ele ama cada um de vocês. É por isso que Ele nos trouxe essa palavra. Ele me ama. E eu tenho a plena convicção de que eu serei cheio do Espírito Santo. Ainda estou caminhando como você está caminhando, nessa plenitude. Mas Ele nos exorta: vivamos na plenitude do Espírito Santo. Todo dia ser cheio, todo dia ser cheio. Não é hoje só cheio, ou seja, numa viagem ou em tal lugar. Não. Sejamos cheios do Espírito Santo. E agora eu digo, peça esse Espírito, peça essa graça. Salmos 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Sem arrependimento não há plenitude do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem graça. E não tem graça mesmo. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, diante da sua potente e gloriosa mão. Que possamos rasgar não só as nossas vestes, mas sim o nosso coração. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que conduzem esta igreja, porque, fazendo uma retrospectiva desse tempo que eu estou aqui, meu pastor nunca subiu aqui para alisar a cabeça de ninguém. Você não vive na plenitude do Espírito Santo porque você não quer. Eu não vivo a plenitude do Espírito Santo como ovelha dessa igreja porque eu não quero. Porque essa igreja, ela busca o Espírito Santo. Quando você conversa com o nosso pastor em particular, você nota claramente o desejo dele para que você seja cheio na plenitude do Espírito Santo. Que você seja cheio dos frutos do Espírito. É isso que ele almeja. Como o líder dessa igreja, como o que Deus confiou na mão dele, ele se preocupa com a vida de cada um. Pode ter certeza disso. Amados, eu finalizo aqui essa mensagem que Deus nos deu essa noite. Foi apenas a palavra do Senhor nos alertando: os dias são maus, sejamos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Que vivamos na plenitude desse Espírito. Paulo, ele termina a carta de Efésios citando, capítulo 6 de Efésios, a armadura do Espírito. Então, eu pude viver essa semana um pouco. Eu pude notar, perceber, foi por isso que trouxe essa palavra. Na missão, o inimigo tentou trazer retaliações, mas ele é um derrotado, porque Deus, ele deixou o discernimento e deixou para esses jovens que estão aqui, eles tiveram uma experiência no reino espiritual.
Muitos sabem disso. O inimigo, quando Paulo disse que sofreu muito, foi com as retaliações do inimigo. Mas Deus, ele nos deu vitória, do início ao fim da missão. E podemos viver a palavra do Senhor. Pregar o evangelho e viver as aflições de um bom evangelista. Que Deus possa abençoar essa juventude maravilhosa. Que Deus possa usar essa igreja como instrumento de alavanca para levantar novos missionários e missionárias. Que o Senhor possa usar a vida de cada um aqui para que o reino de Deus ele seja proclamado em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e por essa palavra. Verdadeiramente, precisamos buscar mais do Espírito. Precisamos nos encher mais. E Ele quer tanto isso, que Ele nos dá um livre acesso. E como Jairton disse, se nós não o temos, é porque não buscamos. É porque nós mesmos negligenciamos nisso. Mas, antes de encerrar nessa noite, eu gostaria de poder estar orando pela família. Jairton, Vanessa, Emily, Jairton, filho. Eles estão sendo enviados para se capacitar na obra. Para poder aprender mais ainda, porque nós precisamos várias coisas na vida. E tem coisas, queridos, que eu peço sempre ao Senhor. Nós, e nas células nós temos aprendido isso, como líderes, como pastores de ovelhas. Nós precisamos sempre pedir pessoas que sejam ensináveis, pessoas que sejam humildes, pessoas que sejam fiéis, pessoas que venham a querer aprender mais. E é isso que nós queremos. E temos visto em Jairton, em Vanessa, e queremos ver mais ainda, porque eles estão indo para essa nova etapa da vida. Uma nova etapa em que eles também, como ele falou aqui, não voltarão os mesmos. O Senhor fará coisas tremendas. Eu estava me lembrando daquilo que ele mesmo falou e os conselhos de Pedro. E eles são jovens, né? E digo assim, parafraseando a palavra, rogo igualmente a vocês, sede submissos aos que são mais velhos. Vocês encontrarão pessoas mais velhas, mais maduras, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. E também um texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 da primeira carta, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas esse é o nosso desejo, Jairton e Vanessa. Estejam no bom combate. Tenham boa consciência, mantenham a fé, que o Senhor estará na frente com vocês. Que Deus abençoe. Vamos nesse momento orar. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, que nós possamos estar estendendo as mãos sobre eles. Esta igreja tem se comprometido a estar intercedendo por eles e contribuindo financeiramente também. Essa é a obra que a igreja pode fazer. A igreja apenas não está como uma extensão para interceder, mas também para abençoar financeiramente. E é ali que você contribui também, junto conosco. Estenda as suas mãos. Pai querido, nesta noite, Senhor, nós
te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tudo provém do Senhor. E nesse momento, Pai, de mãos levantadas, nós abençoamos esta família missionária, a vida de Jairton, de Vanessa, de Emily, de Jairton filho. Eles estão indo para uma nova etapa da sua vida. Eles estão indo para ser treinados ainda mais. Por isso, Pai, pedimos um coração ensinável aos teus filhos, um coração humilde e um coração fiel, para que eles possam, Senhor, em todo o tempo, lembrar daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, as promessas que o Senhor fez outrora, porque hoje se cumprem muitas delas. E Pai querido, nesse momento, pedimos que o Senhor continue com o sustento. Esta igreja se comprometeu, mas eles têm outros parceiros. E Pai querido, que até o final do curso e os novos projetos que vêm pela frente, que o Senhor possa levantar novos parceiros de oração, novos parceiros de sustento para as suas vidas. E Pai querido, esta igreja se compromete a poder interceder, a poder contribuir financeiramente, enviando-os para essa nova etapa no SEM. Oh Pai amado, nós te louvamos e assim os enviamos, agradecendo ao Senhor. Leva com bem, Senhor, na viagem e na permanência lá em Minas Gerais. Nós te louvamos e sabemos, Pai, que quando a tua obra é feita à tua maneira, os recursos, eles vêm, eles não faltam. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus e assim os abençoamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que bom. Como é bom nós podermos ir para o campo, mesmo que seja para um tempo de estudos, mas debaixo da cobertura de uma igreja, debaixo da cobertura do Senhor. Isso é tremendo, da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não poderíamos encerrar esta noite sem que você tenha a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Eu não sei como você chegou nessa noite. Talvez você chegou nessa noite sem esperança. Talvez você chegou nessa noite dizendo: essa é minha última oportunidade. E de fato, deixa eu dizer o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios: este é o ano oportuno e este é o dia da salvação. Então nessa noite existe uma oportunidade para você. Não deixe que essa oportunidade seja perdida. Se você entendeu a palavra, se você deixou que essa palavra fosse verdadeiramente penetrando, porque a palavra de Deus, ela penetra como uma espada de dois gumes. Ela vai até mais profundo do seu ser. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é se você tem vivido uma vida morna. O Senhor quer que você possa ter uma vida nova. Você que já aceitou Jesus, que já vive na igreja, que já é um filho de Deus, mas não tem experimentado a vida abundante que Deus tem, a plenitude do Espírito, porque a plenitude, como o Jairton falou e a palavra diz, ela é dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, de luta em luta, de choro em choro, de sorriso a sorriso. É assim que se conquista, de joelhos, buscando com cara no pó muitas vezes. Então chegou o dia, chegou a hora de que cadeias, de que sofismas, de que mentiras do inimigo que têm invadido sua mente continuem, porque elas vão cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, adoramos, você tem essa oportunidade. Se você quer entregar sua vida a Jesus, você fica desse lado, no lado direito e esquerdo de você. E se você quer, já é cristão, já é filho de Deus, mas quer viver uma vida plena e abundante, porque não tem tido, hoje a oportunidade, você fica desse lado, direito seu, esquerdo meu. A oportunidade está aberta. O Espírito Santo está aqui e Ele toca no seu coração. Ele ministra e toca e visita.
mais de Ti, sim, Senhor. Desejamos mais. Aleluia. Se esse é seu clamor nessa noite, abra sua boca. É verdade, Senhor, menos das minhas próprias, dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos. Não, eu quero mais de Ti, Senhor. Declare assim: eu quero mais. Sabe o que importa? Importa que Ele cresça. Que Ele cresça. Aleluia. Eu diminua. Que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Que Ele cresça, eu diminua, e que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Você pode declarar que Ele cresça, que Ele cresça. É o que nós queremos, Senhor. Que nós desapareçamos. Oh, sim, Senhor. Infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A oportunidade foi aberta. E uma corajosa chegou aqui para dizer: eu quero mais do Espírito. Uma corajosa. Me permita falar isso pelo Espírito. Pelo Espírito. Há covardes ainda nos lugares. Não vem de mim. Há covardes ainda nos lugares. Sabe o que acontece? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair daquele lugar. Estou satisfeito. Não. Se você quer viver uma vida abundante, uma vida plena, é necessário sacrifícios. E qual é o primeiro sacrifício? É romper com a timidez. É romper com tudo aquilo que me barra, que é uma barreira
entre aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é assim. O Espírito toca no nosso coração nessa noite. Ouça o que o Espírito está ministrando nessa noite. Porque o reino de Deus não é dos covardes, mas é dos valentes. E se você não tem vivido uma vida plena, isso não é motivo de vergonha. É motivo de dizer: não mais. Eu quero viver uma vida abundante em Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo. Esta é a oportunidade de Deus para a sua, para a minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu me posiciono aqui na frente porque eu quero mais. Eu quero mais. Eu necessito mais. Aquilo que eu tenho vivido não basta. Não basta. Eu quero mais. Eu preciso mais do Senhor. Por isso declare mais, mais, mais. Oh sim, Senhor. Desejamos mais de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Oh, sim, Espírito de Deus. Mais de Ti e menos de mim. Oh, sim, Senhor. Menos de mim. Menos das minhas vontades. Menos da minha carne. Porque é necessário que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de nós. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Que Ele cresça. Declare isso nessa noite. Oh sim, Senhor. Eu me constranja com a sua glória. Oh Senhor, nesta noite, Pai, nos humilhamos, rasgamos o nosso coração e não as vestes, porque esta igreja não se conforma apenas com gotas. Nós queremos mergulhar na Tua presença. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, porque não temos vivido na plenitude do Espírito. Temos nos conformado apenas em vir aos domingos. Oh Senhor, não queremos viver uma vida religiosa. Nos livra disso. Queremos viver a vida abundante que foi conquistada na cruz do Calvário pelo Teu sangue. Queremos, Senhor, desfrutar sim das bênçãos preparadas, mas entendendo que também somos partícipes dos sofrimentos de Cristo. Oh Pai, entendendo que as leves e momentâneas tribulações
não se comparam ao eterno peso da glória que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Oh Pai, nos colocamos aqui, Senhor, nessa noite, como aqueles que desejam mais da tua palavra, que desejam mais da tua presença, que desejam mais do teu Espírito. Oh Espírito, Espírito, toma-nos, Senhor, nesta noite. Visita-nos, Senhor, nesta noite. Oh sim, Senhor, toma-nos, Senhor, nesta noite. Aleluia. Oh sim, Senhor. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais, Senhor. Acende o fogo em meu Acende, coração. Senhor. Eu não Oh, resistirei. sim. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu Aleluia. quero mais Oh Senhor, de ti, queremos Deus. mais, mais. Acende o fogo em meu coração. Acende, Senhor, o Eu não fogo. resistirei. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Mais, Eu quero mais. de ti, Oh Deus. sim, Senhor. Acende o fogo em meu coração. Mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais. Você pode declarar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há, Não há outro lugar. não existe. Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, O Deus. Espírito quer fazer coisas tremendas nessa noite. Se você quer mais, vem aqui para frente. Se você quer mais, vem aqui para frente. Se você quer mais, vem aqui para frente. Se você quer mais, venha, venha, porque o Senhor vai invadir seu coração nessa noite. Esse é para aqueles que têm coragem, que dizem: eu quero mais, eu necessito mais, eu desejo mais. Teu amor, em Aleluia. teu amor, não há outro Não existe outro lugar, onde eu é apenas na quero presença estar. dEle. Não há outro lugar do que em teu amor. É sim, é no teu amor, Senhor. Aleluia. Glória. Sim, Senhor, desejamos mais. Acende o fogo em meu Acende o coração. fogo, Senhor, nos nossos corações. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo, Acende em o meu fogo, coração. Senhor. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Mais. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Onde eu quero estar. Isso, só as vozes declarando. Diga isso pra Em Ele. teu amor não há outro lugar, não, onde eu quero estar. Não há outro lugar. Só a igreja declarando: acende o fogo. Acende o fogo. Diga isso pra Ele nesta noite. Queremos mais, Senhor. Acende o fogo no coração. Eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais. De ti, Deus. Eu quero mais de ti, Sim, Senhor. Deus. Acende o fogo
fogo em meu Aleluia. coração, que eu não resistirei, que eu não resistiremos, controlarei. Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Quero mais, quero mais. Eu desejo mais. Eu não controlarei. Sim, Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, sim, Senhor, queremos mais. Toca-nos, Senhor. Oh, Pai, toca-nos com tua glória. Invade-nos com teu Espírito nesta noite, Senhor. Aleluia. Oh, Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. queremos mais, queremos mais. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Diga assim: eu Eu quero quero mais de ti, Deus. Ministério de louvor. O Senhor tem mais para vocês. O Senhor tem mais para vocês. Busquemos mais, desejemos mais. Oh sim, Mais de ti, Deus. mais juventude desta igreja. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais células. O Senhor tem mais. Você que nos visita nessa noite, entenda, o Senhor quer mais. Mais de ti, Deus. Mais, tem mais para você. Mais de ti, E se você quer mais eu dele, quero mais. se derrame. de ti, Deus. Busque desesperadamente sua presença. Busque, Eu quero mais de ti. busque. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Eu quero mais de ti, Deus. Deus não quer nem tem uma vida morna para você, nem fria. Ele tem vida abundante. Fogo, 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 fogo no coração. Fogo no coração. Oh Senhor, te adoramos, exaltamos o teu nome, Pai, porque verdadeiramente o Senhor nos surpreende, porque verdadeiramente o Senhor faz coisas novas no nosso meio. Oh Pai, nada disso estava programado, mas o teu Espírito, nós não podemos controlar, é Ele que nos controla, é Ele que nos conduz. És tu, Senhor. Acende Aleluia. fogo em meu coração. Acende, Senhor. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Sim, Senhor. Acende fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais. Esse cântico tem que de ir Deus. e ecoar durante esta semana no seu coração. Declare. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo Glória a em ti, meu Senhor. coração. Eu não resistirei, Eu não controlarei. eu quero Ele tem mais para de ti, você. Deus. Mais. Eu quero Esqueça o que os homens de fazem. Deus. Ele tem mais para Acende um você. fogo em meu coração, Aleluia. que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Aleluia. Deus. Eu quero mais Só de as ti, vozes. Deus. Acende um fogo. Declare, igreja. Acende, Senhor. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero Mais de mais de ti, Deus. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais. Eu quero mais de ti, Deus. Desejamos mais. Graças, Senhor, pela manifestação da tua glória, pela tua presença nesse lugar.
porque verdadeiramente o Rei da Glória está aqui, o Teu Espírito está aqui, e nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, cancelamos toda voz contrária nesta noite, em nome de Jesus, e damos ouvidos e abertura unicamente para a Tua voz, Espírito Santo. Invade-nos por completo, nos controla, porque queremos mais, desejamos mais. Oh, graças Senhor, graças Senhor, Tu és tremendo, maravilhoso. Oh Senhor, aleluia. As palavras de vida eterna, Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Olhe para mim. Quando o homem dá o espaço ao Espírito, nada do que foi planejado pelo homem acontece. Quando o homem diz assim: Espírito Santo, o controle é teu, nada do que foi planejado pelo homem acontece, mas acontece aquilo que o Espírito quer, e Ele nos surpreende. Somente Ele nos surpreende de uma maneira tremenda. Que noite você chegou aqui para frente para pedir mais, para desejar mais a sua presença, para dizer: Senhor, não aguento mais essa vida, eu quero mais. A sua vida não será mais a mesma. Esta igreja não será mais a mesma. O Senhor tem coisas melhores, coisas maiores. Ele vai fazer. Deixe ser levado pelo Espírito. Ele é o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Declare assim: Enche-me até transbordar. aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Ele é o pão. Ele é o Deus Emanuel. Ele está contigo, comigo. Ele está aqui. Aleluia. Só Tu tens as palavras de vida. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Enche-me até transbordar. São as vozes.
mãos. Aleluia. Enche-nos de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos surpreende. É tremendo. E nessa hora, Senhor, nós queremos declarar: seremos buscadores da tua presença. Buscaremos a tua face. Não somente nos domingos, nas quartas, não, todos os dias da nossa vida. Porque a ordem foi dada: enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito. Oh sim, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Sim, Senhor. Enche-nos, Senhor. Aleluia. Eu nunca vou. Enche-me de ti até transbordar. Glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Não esqueça. Não esqueça. A decisão é sua. Quer buscar? Busque. Quer mais do Espírito? Peça. Porque Ele está disponível para todos. E Ele está aqui. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu Espírito, porque o Senhor deixou Ele, o Paracleto, para que esteja ao nosso lado até que o Senhor volte, cuidando da igreja, direcionando a igreja, orientando a igreja, consolando a igreja. Oh, louvado seja o teu nome. Oh, Senhor, que esta semana nós possamos buscar mais, e que na próxima mais ainda, e na outra mais ainda, e cada dia que passe mais ainda, buscar a tua presença. Não podemos mais viver sem ti, Senhor. É questão de vida, e nós escolhemos a vida e não a morte. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a consolação e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, Ele esteja com a vida de cada um que está aqui reunido, da igreja de Intermares, a igreja na Paraíba, no Brasil e no mundo. Oh Senhor, porque precisamos de Ti. Amém, amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga assim: necessitamos mais.